criação de jogo. Essa é a nossa primeira aula do nosso curso e nesta aula vamos começar a desenvolver o nosso primeiro jogo em HTML, CSS e JavaScript de forma interativa e bastante educativa. Então pessoal, nessa aula também a gente vai começar por fazer o nosso arquivo HTML e trabalhar com ele, definindo as nossas divs para o nosso jogo. Então bora lá já para a nossa aula, pessoal. Bem pessoal, aqui que a gente vai começar primeiro a utilizar é o nosso editor de código, que é o VS Code, mas eu posso aconselhar você a utilizar um outro editor da sua preferência, mas no meu caso eu uso o VS Code e para mim é um dos melhores. E o caso do navegador aqui que a gente vai utilizar, eu vou utilizar o Firefox. Tu podes utilizar um outro navegador, tanto o Google Chrome. Então pessoal, eu vou disponibilizar aqui o pacote que a gente vai estar a fazer aqui, o projeto que é a criação do nosso jogo. O link estará na descrição do vídeo para poderem acessar e baixar, para podermos prosseguir com o nosso curso de criação de jogo. Visto que lá nesse pacote contará as imagens do jogo que a gente vai utilizar. Então é bastante importante ter esse pacote aí no seu computador. Então pessoal, vamos começar já aqui no nosso editor de código VS Code. Como podem ver, ele já está aberto e com o nosso projeto aqui aberto. Como podem ver, o nome do nosso projeto é Pizza Game. Nesse caso vai ser um jogo de pizza. Então pessoal, para nós abrir aqui a nossa pasta no VS Code, podemos fazer de duas formas. A primeira forma é indo aqui no nossa barra de navegação em File, aqui em Open Folder, e ele vai abrir aqui um diretório para a gente escolher a nossa pasta que desejamos abrir aqui no nosso editor de código. Então, como podem ver, aqui já tem a minha pasta Pizza Game. No meu caso eu já selecionei, basta selecionar a pasta e ele logo vai abrir aqui a sua pasta no editor de código. E uma outra forma é você pegar a pasta e arrastar dentro do editor. Nesse caso aqui desse lado direito, não pode ser desse lado, tem que ser desse lado direito. Então como já abri aqui, vamos começar por criar as nossas pastas para o arquivo CSS, onde vai ter os arquivos CSS. E vamos criar também uma pasta para os arquivos JS, onde vai ter lá os nossos JavaScript. Então feito isso, vamos criar já aqui o nosso arquivo raiz, que é o nosso index, o nosso arquivo de HTML. E dentro desse arquivo é onde vai poder estar todos os componentes para rodar o nosso jogo. Vamos começar por criar já a estrutura básica do HTML. Eu vou colocar aqui um ponto de exclamação. Para quem não conhece bem a estrutura HTML, nós temos um curso de HTML para iniciante do básico, onde ensinamos você a conhecer a linguagem HTML tanto dos princípios como para o avançado. Vamos por aqui doctype, vamos por HTML, e vamos por aqui uma outra tag, que é a tag HTML, e vamos definir aqui a língua para o nosso jogo, será português do Brasil, PTBR nesse caso. E vamos criar agora também o nosso header, onde vamos pôr a nossa tag
Metacar7, o TF8. E vamos pôr também a nossa outra meta, que é de viewport. Vamos pôr o name. Vamos pôr o viewport. E vamos pôr o content. E vamos pôr aqui o width, que é de largura. Vai receber device width. Vamos pôr uma vírgula inicial. Vamos colocar aqui a escala, que vai receber 1.0. Agora sim vamos criar também o nosso título para o nosso jogo, que vai ser Pizza Game, que é o nome do nosso jogo. E vamos criar já o nosso body. Então, como podem ver, pessoal, já temos aqui o nosso HTML criado. Agora, pessoal, vamos criar o nosso arquivo CSS. Vamos pôr aqui o nosso estilo.css. E vamos ligar já esse nosso CSS aqui com o nosso HTML a partir do link. Vamos criar aqui um link. Vamos pôr aqui um link. E vamos pôr aqui a nossa pasta CSS. Vamos buscar o arquivo estilo CSS. Então, como podem ver, já temos aqui o nosso arquivo HTML criado. Agora sim, pessoal, dentro do nosso body, que é o corpo do nosso arquivo HTML, a gente vai começar por criar a nossa primeira div, né, nesse caso. E dentro dessa div vamos criar o nosso canvas para nós desenharmos o nosso jogo. E vamos definir também a sua altura e a sua largura, onde vamos colocar uma largura de 352 pixels e uma altura de 198. Embora vá parecer um pouquinho pequeno, mas você pode configurar aí a largura que você quiser. Então vamos pôr aqui a nossa div game container. Vamos pôr aqui a classe div. Vamos colocar uma classe de game container. Então, como podem ver, pessoal, já criamos aqui a nossa div com uma classe de game container. Dentro dessa nossa div, vamos criar o nosso canvas, onde vai nos permitir desenhar. Então, vamos criar já aqui a nossa classe canvas. Vamos pôr aqui uma classe game canvas. E vamos definir aqui a nossa largura, que é o nosso width. Vamos pôr 352 e a nossa altura vamos colocar 198. Então, para quem deseja também aprender sobre Canvas, pessoal, porque muitos não conhecem o Canvas, nós disponibilizamos aí um curso para Canvas, para quem está a iniciar, onde vai poder aprender a fazer cenários para jogos, animação de personagem e muito mais. Então teremos disponível um curso exclusivo para isso. Então é só acessar aí a nossa comunidade, né? Onde vai encontrar mais detalhes sobre o curso. Bem, pessoal, agora vamos mexer um pouco com o CSS, né? Visto que já trabalhamos aqui um pouco com o HTML, agora sim vamos trabalhar com o CSS. E
Vamos começar fazendo o nosso canvas aparecer, visto que o canvas ainda não apareceu, porque a gente ainda não definiu. E a gente vai começar já a definir no nosso arquivo CSS, né? Colocando assim um plano de fundo, né? Com uma cor preta. Então vamos aqui para o nosso arquivo estilo CSS e vamos começar aqui com o nosso body. E vamos definir aqui um background que vai ser o plano do fundo. E vamos pôr uma cor preta, asterisco 33. E vamos salvar, e vamos abrir o nosso projeto e ver como é que ficou, né? Vocês vão notar a diferença que houve. Vamos abrir aqui o nosso arquivo index, visto que ele é o nosso arquivo principal, né? Onde vai rodar todo o nosso jogo. Lembrando também, pessoal, que essas aulas, todas as aulas que vão ser publicadas aqui, estarão acompanhadas com aulas gravadas em texto. Nesse caso, será disponível a aula em texto em PDF. Então, aproveitam baixar aí a aula em PDF para melhor compreensão da aula, né? Porque aí também a gente explica tudo, mostra os códigos e sem faltar nada, né? Então é importante você também baixar aí o PDF. Vamos aqui o nosso jogo abrir, só para processar um pouco. Então, como podem notar, pessoal, aqui o nosso fundo está preto, porque a gente definiu aqui uma cor preta, essa cor daqui. Agora, pessoal, em cima daqui do nosso body, vamos fazer uma pequena estilização para o nosso site, para o nosso projeto. Aliás, para pensar site, de tanto criar tanto site que está colando na minha cabeça. Então, vamos pôr aqui pelo menos um box sizing. E vamos colocar um border box. Então, feito isso, pessoal, vamos acrescentar aqui no nosso body o padding, que vai ser de 0, sem nenhum espaçamento. Vamos colocar também uma margem que vai ser também de 0. Vamos colocar um overflow que vai ser de hidden. Então, como notaram, né, pessoal, nós colocamos aqui um box size border box. Aqui no nosso body, né, colocamos aqui um plano de fundo preto que a gente já viu aí no nosso navegador. Colocamos um pad de 0 pixel de espaçamento, nesse caso não vai ter nenhum espaçamento de padding. Uma margem de 0, não vai ter nenhum espaçamento de margem, e um overflow hidden. Então, agora sim, pessoal, vamos pegar a nossa classe GameContainer e fazer a estilização com CSS. E dentro dessa classe, pessoal, vamos começar por definir um position relative, uma width, que é a nossa largura de
352 pixels e um height de altura de 1900, ou seja, 198 pixels. Essa largura essa altura é que a gente colocou aí, né? Colocou aqui na mesma que a gente definiu para o nosso canvas. Então vamos colocar uma linha para aparecer a largura e a altura que a gente está definindo aqui. Então vamos começar a fazer isso aqui com a nossa classe Game Container. Por baixo do nosso body, pessoal, vamos criar aqui a nossa classe Game Container. Vamos colocar um position. Vamos colocar também um width, que é a nossa largura, 352 pixels. Vamos colocar também uma altura de 198 pixels. Vamos colocar também um outline de 1 pixel, que a cor vai ser sólida. Nessa vez vamos escolher uma cor branca para estar mais visível. E vamos colocar uma margem também, uma margem top, com um espaçamento para cima de 20 pixels. Vamos colocar também uma margem de 0, sem espaçamento de cima para baixo e automática da esquerda à direita. Então vamos salvar e ver como é que ficou. Vamos atualizar aqui o nosso arquivo. Então nota, pessoal, que já apareceu aqui a nossa linha branca que a gente já definiu aqui. Essa linha daqui, né? Essa que está aparecendo aqui. E essa altura que vocês podem ver, pessoal, é a altura que a gente definiu aqui. A largura de 352. Suponhamos que aumentar para 500. Deixa eu ver, vamos por 500 pixels. Vamos salvar e vamos atualizar e vamos ver como é que vai ficar. Então veja que ficou maior, né? E naquela. Então vamos voltar para a largura predefinida, que é 352 pixels. Então, pessoal, agora como podem ver aqui, que a gente já criou aqui o nosso Game Container, vamos agora mexer um pouco com JavaScript, porque na criação desse jogo a gente vai trabalhar mais com o JavaScript, isso que é a parte da lógica, onde vai fazer todo o nosso jogo rodar. Caso também tenha dificuldade na linguagem JavaScript, nós temos um curso de JavaScript para iniciantes. Então, vamos criar já o nosso arquivo JavaScript dentro da pasta JS e o nosso arquivo overflowWorld.js, o arquivo init.js, que é onde está o script do início do nosso jogo. Então, vamos criar aqui na nossa pasta JS nosso arquivo init.js. Vamos criar também o nosso arquivo overworld.js. Bem, pessoal, vamos começar já por ligar aqui o nosso arquivo script com o nosso HTML. Normalmente o JavaScript ele pode ser colocado tanto aqui no início do nosso cabeçalho ou dentro do nosso body, que é o corpo do nosso arquivo. Nesse caso vamos pôr aqui dentro do nosso body. Vamos pôr aqui o nosso script. Vamos procurar o nosso script na pasta JS e vamos colocar o nosso arquivo overworld.js e vamos criar outro script para adicionar o nosso arquivo init.js. Então vamos salvar e vamos voltar para o nosso arquivo overworld, ou seja, vamos trabalhar primeiro com init. O overworld vai ser o segundo que a gente vai trabalhar. E dentro desse nosso arquivo JavaScript vamos começar por criar uma função, né, que vai fazer aí o nosso console. Vamos primeiro fazer um teste se está funcionando. Então vamos criar uma função aqui
Vamos criar uma faixa. E dentro dessa função vamos criar um console log. Vamos colocar aqui uma mensagem, né? Nesse caso vamos colocar está a funcionar. Está a funcionar. Vamos aqui, vamos colocar um parênteses e vamos colocar uma vírgula, um ponto em vírgula. Então, como podem ver, temos aqui o nosso console log. Bem, pessoal, agora temos aqui a nossa função criada e vamos ver se está a funcionar. Então vamos abrir já de novo aqui o nosso navegador. Vamos para o nosso navegador e no botão direito, pessoal, do seu mouse, vamos clicar e vamos até a opção inspecionar e vamos ver se está funcionando o nosso console. Vamos à última opção, inspecionar. Ele vai abrir aqui as propriedades do nosso navegador. Vamos aqui para o nosso console, ou nossa consola, em português é consola. E vamos atualizar aqui. Deixa eu ver se a gente salvou. Vamos salvar primeiro o projeto. Não se esqueça sempre de salvar um projeto, para caso não ver aí um erro. Acho que vamos salvar aqui no CSS. Então vamos voltar para o nosso navegador e vamos atualizar. O nosso arquivo aqui está atualizado, então como podem ver, pessoal, está a funcionar, né? Aqui apareceu a nossa mensagem, está a funcionar, que a gente colocou aqui. Se nós colocar também uma outra frase, ele vai aparecer. Vamos trocar aqui, vamos pôr o nosso projeto está a funcionar. Vamos salvar. Vamos salvar e vamos botar para o nosso navegador. Vamos atualizar. Repara também que fez a alteração conforme a gente codificou aqui, né? Então apareceu aqui a nossa mensagem no nosso navegador. O nosso projeto está funcionando. Então isso quer dizer que o nosso arquivo aqui está funcionando. E agora vamos mexer com o nosso arquivo overworld.js e vamos começar por criar a classe do tipo overworld. E a maior parte deste projeto, pessoal, vamos implementar com classes. Então presta mais atenção em relação sobre classes e entender mais um pouco como elas funcionam. Então vamos aqui no nosso arquivo overworld. Vamos começar por criar já a classe overworld, nesse caso overworld. E dentro dessa classe, pessoal, vamos começar por definir um construtor. Construct.
Vamos pôr um config. Dentro desse construtor vamos passar também um outro parâmetro, vamos definir aqui o nosso elemento, que vai ser, esse elemento vai receber o elemento, vai configurar o elemento, ponto elemento. Vamos pôr ponto e vírgula e vamos definir também um outro elemento aqui que vai ser o nosso canvas. Diz elemento canvas vai receber o elemento canvas, que vai selecionar com o query select. Nesse caso vamos com o query select, que vai selecionar o nosso classe game canvas que a gente criou aí no nosso arquivo HTML game canvas. Vamos pôr o ponto e vírgula no final e vamos colocar o nosso contexto, que vai ser o canvas, nesse caso, para podermos fazer o nosso desenho, que vai receber txt, vai receber canvas, vai receber diz canvas. Vamos pôr get context e vamos passar para 2D, que é o caso que o jogo a gente está criando. Se for 3D, você vai colocar aí 3D, se for 2D, vai colocar aqui 2D, ponto e vírgula no final. Então, pessoal, como podem ver, finalmente vamos desenhar muito, porque a gente já colocou aqui o contexto deste canvas que a gente vai utilizar. Então, prosseguindo e salvando com uma referência dentro da classe, assim, canvas context, que é esse aqui que a gente criou, né? A gente criou o canvas context e passamos o parâmetro 2D. Nesse caso, o nosso jogo vai ser em 2D. Isso dará um método muito para o desenho, nesse caso do nosso jogo, e que existe nos elementos canvas. Então vamos ter vários recursos dentro do elemento canvas, visto que eles apresentam vários recursos para criação de jogo. E outro padrão que nós veremos o tempo todo neste jogo, pessoal, é adicionando o init, nesse caso em nossas classes. Basicamente esse código existirá, então, mas não fará nada até que o init seja chamado. Nesse caso a gente tem que chamar o init. Então, se a gente não chamar o init, ele não vai fazer nada. Então iremos em frente apenas. E vamos voltar para aqui o nosso arquivo init. Então, como podem ver, criamos um console que a gente vai testar se tudo está funcionando. E vamos voltar de novo aqui. Como podem ver, vamos apagar esse nosso console e vamos criar aqui uma constante que vai receber overload, que vai receber new overload. Com isso passaremos as coisas que o construtor espera. Nesse caso, o construtor que a gente criou aqui, esse construtor aqui, onde a gente passou o parâmetro elemento, passou o canvas, passou txt, get context 2D. Então o construtor está à espera que tudo isso aconteça aqui. Então, se você lembrar basicamente disso, né, pessoal, estamos apenas extraindo um elemento de configuração. Nesse caso, esse elemento aqui que a gente criou aqui, esse elemento de configuração. E prosseguindo, este será o container do nosso jogo. Então lembre-se de lá pegar o container do jogo encontrado na tela dentro, ou seja, dentro da tela. E vamos ver isso como funciona, codificando aqui o nosso código. Vamos criar aqui uma constante do tipo overload e vamos passar o new overload.
New Overworld. E vamos passar aqui o nosso elemento, o nosso documento QuerySelect, que vai ser a nossa classe GameContainer. Então vamos colocar aqui o elemento. Vamos por 2 pontos e vamos por documento. Vamos por QuerySelect. E vamos colocar aqui a nossa classe GameContainer. Vamos pôr ponto e vírgula aqui no final. Não ponham aqui, pessoal, lembrem-se, não ponham aqui, mas sim aqui, porque termina aqui. Agora sim, pessoal, criamos a instância. A instância é essa que a gente criou aqui. E vamos em frente inicializado dizendo, né? Vamos criar aqui um overworld init para iniciar. Overworld, que vai ser da classe init. E vamos pôr um ponto e vírgula no final. E isso, pessoal, chamará o método que criamos corretamente. Ele vai abrir de novo o seu console e vamos ver como é que está a funcionar. Então vamos voltar para o nosso console aqui e vamos atualizar. Acho que deu um erro aqui, vamos voltar para o nosso arquivo. Deixa eu voltar aqui para o nosso arquivo. Esquecemos aqui de colocar o nosso overworld, nesse caso, olha, o nosso init. Vamos colocar aqui o nosso init. Vamos colocar o nosso init aqui. Vamos colocar init. E vamos passar aqui o nosso console. Vamos passar aqui uma mensagem que vai ser exibida no nosso console. Vamos pôr olá. Olá do overworld. Overworld. Vamos pôr vírgula, vamos pôr this. Então vamos salvar e ver se está funcionando. Vamos atualizar. Então, pessoal, como podem ver, está a funcionar. Olá do overworld, pegou o objeto elemento div, game container, canvas game canvas, ctxt canvas. Então, como podem ver, pegou o nosso overworld. Esse overworld que a gente criou aqui, né? Então, nota-se que está tudo funcionando como a gente está aí a codificar. Então, pessoal, a nossa aula vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato aqui com a nossa comunidade e tirar as suas dúvidas, né? E a próxima aula será disponível amanhã. Então, pessoal, até lá, espero com a sua participação aqui na aula.